Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, leremos o versículo de 1 a 6. Alguns meses atrás, não sei quantos, nós pregamos nesse mesmo texto aqui, falando sobre o mesmo assunto, a igreja, só que na época nós falamos que a igreja é a família na comunhão dos santos, e tratamos das virtudes que Paulo fala lá. Nós tratamos mais de cada virtude que a gente, enquanto família, tem que desenvolver. Hoje nós vamos falar que a igreja é a comunidade do remanescente fiel. A igreja não é isso que a gente vê. A igreja verdadeira, como Agostinho já cunhou na sua época, século IV, existe a igreja visível, que é isso que a gente vê, igreja preteriana, batista, não sei o quê, e existe a igreja invisível, que é composta pelos que realmente são salvos. Olha aí, Iremar, dia 22/4/2018, foi pregado nesse mesmo tema, só que tratando de família, só que vendo aquelas virtudes que a gente tem que desenvolver. Hoje nós vamos ver que nós somos uma comunidade dos fiéis, comunidade dos eleitos. Essa é a igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Mas a igreja que a gente vê, a igreja católica, a igreja não sei o que, isso aí não vale nada. Qualquer denominação, esse negócio é tudo império humano, não tem nada a ver com, praticamente não tem nada a ver com a Bíblia não. Então diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, irmãos, repetindo, nós pregamos nesse texto, a Irmã descobriu até a data aí, e vimos essas virtudes aqui, humildade na época, nós trabalhamos mansidão, nós trabalhamos longanimidade, suportar-se uns aos outros em amor, a gente trabalhou mais isso, vendo que a igreja é a família, é a comunhão dos santos. Hoje nós vamos ver que a igreja é a comunidade, a igreja real é a comunidade do remanescente fiel. Já disse para você, de Israel nem 10% foi salvo. De todo Israel, na história de Israel, nem 10% foi salvo. Está na Bíblia isso. Pois a igreja vai ser do mesmo jeito? Ou é do mesmo jeito? Por que eu fiz de novo essa pregação? Porque eu conversei com o irmão daqui da igreja, da liderança. Agora, semana passada, e o irmão me disse: pastor, é incrível como eu não sinto na nossa igreja amálgama, liga. Não há liga. Os irmãos não se importam com os outros, ninguém é cada um por si. Pois é. Jesus não disse que no final dos tempos o amor esfriará de muitos? Então eu não me espanto com isso. Eu vivo dizendo para vocês, eu vivo lutando para que a nossa igrejinha com 60 membros seja uma família. Eu vivo dizendo para vocês, se isso não for uma família, vamos acabar com essa palhaçada aqui. É tudo palhaçada religiosa, apenas. Então, irmãos, ao longo dos anos eu tenho insistido em lhe dizer que igreja, em seu termo original, eclesia, na época, na igreja primitiva, significa simplesmente a reunião dos irmãos, que eram chamados das suas casas para ir se encontrar em sepulcro, em cavernas. Eclesia quer dizer isso, aquele que é chamado para fora de onde ele está. Aí você pode usar: Deus chamou para fora do mundo para ser igreja, Deus chamou para fora e depois voltou para o mundo para pregar o evangelho. Um bocado de chamado para fora você pode fazer com base nisso. Mas aí, se alguém que foi chamado para fora do lugar em que ele estava, para ir para um outro lugar fazer algo determinado. Esse é o significado da palavra igreja, eclesia. Então os irmãos eram chamados para fora de suas casas, para ir no local lá onde eles estavam se reunindo, para ouvir o ensinamento do evangelho. Foram chamados para fora do mundo, mesmo vivendo no mundo, para compor a igreja de Deus. É mais ou menos esse o significado. E como é que isso se materializa? Pela reunião desses irmãos. Lembra de Atos 4?
24, 22, 22, 23, 24, 25, até o 27, diz que os irmãos, no início, aquela igrejinha começou, perseveravam, primeiro ponto, na doutrina dos apóstolos. A partir daí, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vivo dizendo para vocês, fora da doutrina bíblica, está totalmente fora de Deus, seja que igreja for. Então, meus filhos, é à luz desse ensino da palavra de Deus, pela edificação mútua dos irmãos nesse ensino, era assim que era a igreja primitiva, somente assim nós podemos viver em santidade, não há outra forma. Eu repito todo domingo aqui, lembro da oração de Jesus ao seu Pai, na oração famosa sacerdotal, João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, não há como nem o Pai santificar ninguém se não for pela sua palavra. E essas pessoas, uma vez vivendo em santidade de vida, é isso que é a igreja, testemunharão naturalmente com suas vidas, com suas atitudes, com suas palavras, testemunharão a maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Essa é a essência da igreja. A história é contada lá no livro de Atos, e a luta dos apóstolos em suas cartas apostólicas é exatamente para discipular e disciplinar essas igrejas que eles fundaram e que estavam voltando para os falsos ensinamentos por causa de falsos pastores infiltrados dentro da igreja desde o tempo lá dos apóstolos. Não é novidade nenhuma hoje as igrejas. 99% dos pastores são falsos, no mínimo. O que é falso que eu digo? É aquele que não está ensinando a Bíblia corretamente. Pronto, é isso que é falso. Às vezes você fala, é falso? É falso por quê? Porque ele não está ensinando a palavra de Deus corretamente, então ele é falso. Deus não vai usar um pastor para ensinar a Bíblia errada. Claro que não. Ele não vai usar um pastor para ser aqui um popstar, um animador de auditório. Claro que não. Claro que não. Quem não enxerga isso não é salvo. Fim de papo. Irmãos, qualquer coisa que vá além do que é a igreja, conforme está dito na Bíblia, se por um lado transforma a igreja em uma simples organização socio-religiosa, como aconteceu desde o primeiro século, depois dos apóstolos, depois não, na época dos apóstolos ainda, também, por outro lado, transforma a igreja numa organização econômica. É o que a gente vê aí, igrejas que são impérios econômicos. Então, se por um lado, essa igreja ou é uma organização socio-religiosa, ou é um império econômico, por outro lado, em nossos dias pós-modernos, em que as pessoas são individualistas, privativistas, egoístas ao extremo, como Jesus disse, o amor esfriará de quase todo no final do tempo. Então nós testemunhamos agora a proliferação de comunidades virtuais, chamadas de igreja. Isso começou com a Santa Missa no seu lar. Quem inventou isso foi a Igreja Católica. A Santa Missa no seu lar, quer dizer, a pessoa não precisa mais ir para a igreja. Lá no lar mesmo ele acende a vela dele diante de Nossa Senhora e fica lá rezando o que o padre manda. Pois é, os tais crentes fuleiros, como se diz na Paraíba, hoje ficam em casa vendo culto após culto do cara pregando na Bíblia. Ele não sabe quem é o cara sabe muito menos quem é ele. E ele acha que com isso ele está no culto. Comunidades virtuais, chamadas de igreja, lideradas por falsos pastores, também virtuais, que na verdade não pastoreiam ninguém. Lembramos que essas coisas, vou repetir, essas coisas foram preditas pelo Senhor Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus disse isso. Sinal dos tempos, irmãos. Mateus 24:12. Agora presta atenção. Em nossa época, por se multiplicar a iniquidade, e a gente está vendo aí, Brasil é uma indústria de iniquidade. Detalhe, sem previsão de acabar de crescer essa indústria. Nós vemos que há uma transação histórica na vida da igreja. O que já era
transformada em organização sócio-religiosa, com o advento do pentecostalismo, se deu esse fenômeno. Agora transforma-se numa igreja puramente econômica, por um lado, e virtual, por outro. Não há mais a comunhão dos irmãos. Os irmãos vão para a igreja, porque o católico também vai para a missa todo domingo. Então eu vou para o culto. Mas como o irmão foi se queixar para mim lá no gabinete, pastor, não tem liga. Não tem liga a nossa igreja. Eu não sinto isso. Não há um corpo. Porém, isso não deve nos alarmar, irmãos, nem nos desanimar, muito pelo contrário. Afinal, estamos vivenciando o cumprimento da profecia do Senhor Jesus. Quando vemos as mega-igrejas superlotadas de indivíduos descomprometidos uns com os outros, devemos nos concentrar em um detalhe nas palavras do Senhor Jesus. Por aumentar a iniquidade, no final dos tempos, o amor esfriará de quase todos. Atenção, de quase todos está dizendo, alguém não esfriará. E ele não disse que os eleitos são poucos? Ele também disse isso. Muitos são chamados, os escolhidos são poucos. Pois é, então esse de quase todos, se eu sou crente verdadeiro, digo, eu estou nesse meio. Eu estou nesse meio, o amor não se esfriará de mim. Sempre haverá um remanescente fiel, irmão. Deus prometeu isso lá em Israel. Sempre haverá um remanescente fiel. Mas isso é lá no Velho Testamento, pastor? Não. O Senhor mostrou isso através do apóstolo Paulo, quando repetiu o Velho Testamento, dizendo, assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11:5. Estão vendo, irmão? Eu vivo dizendo para vocês, tudo que está escrito no Novo Testamento está no Velho Testamento também. Só está escrito aqui de forma diferente, ou explicado de forma diferente, ou porque o contexto é outro. O contexto da igreja não é o contexto de Israel. Israel era uma religião, digamos assim, nacional. Era só para Israel. Não era para os outros povos. Era só para Israel. A igreja não, a igreja é para todo mundo. Povos, nações, tribos, lembra? Em Abraão, ele já disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele diz todas as famílias, ele está falando da família de fulano, fulano. Ele está dizendo que não são só os seus descendentes, não. Não é só Israel, não. São todas as nações. Eu vou tirar como tirou Naamã do meio do Sírio, tirou Ruth do meio de Moabe. Olha, era assim, saia contando os dedos. A Bíblia inteira é assim. Irmãos, como o Senhor é bom. Em meio à iniquidade, como ele disse, que se multiplica, levando a esfriar o amor de quase todo mundo. Quase. Pela sua graça, Deus conserva, mesmo no tempo de hoje, um remanescente, segundo a eleição da graça, e essa é a igreja que Agostinho chama de igreja invisível. Eu não sei quem é. O que está aqui é a igreja visível, eu estou vendo todo mundo aqui, mas eu não sei quem é aqui o eleito de Deus. Eu não sei. Eu consigo saber quem não é o eleito. Isso aí você consegue perceber claramente. Por quê? Pelos frutos. Jesus não disse? Pelos frutos conhecereis. Onde não há temor de Deus, sem dúvida nenhuma, não há salvação. Sem nenhuma dúvida. Onde trata Deus como se fosse um igual a mim, não há salvação. Ele não sabe quem é Deus. Quem não sabe quem é Deus não é salvo. A quem Deus salva, ele se revela. Jesus disse isso. Ontem nós tratamos desse assunto. Eu me revelarei a ele, eu e meu Pai habitaremos nele. Jesus disse isso. Quem? Aqueles que cumprem os meus mandamentos. Aqueles que permanecem no meu amor. Está escrito isso lá em João. As pregações dão a ideia de que é todo mundo. É todo mundo. Não é, não. Deus disse que não é. Aí se eu sou, eu sei que sou. E se eu sou, eu vou viver como tal. Não há outro jeito. Não há outra alternativa. Por quê? Porque, como diz Paulo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quem me conduz é o Espírito Santo de Deus. É isso que quer dizer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo nos leva ao pecado, porque o mundo está condenado ao pecado. Foi Deus quem condenou.
Foi Deus que amaldiçoou o mundo, não foi o diabo, não. O diabo é instrumento da maldição. Pois é, ele leva o pecador a pecar, mas eu tenho agora, se eu sou salvo, eu agora tenho o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai me conduzir em santidade de vida. Como? Pelo conhecimento da palavra. Não tem outro jeito. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Não há outro jeito. Mas o pastor está ensinando errado. Não tem problema, você vai para o inferno junto com ele. Jesus não disse? Cegos, guias de cegos cairão todos no barranco. Então ninguém pensa que porque está sendo ensinado errado por um pastor, ele é justificado. Não, ele vai para o inferno junto com o pastor dele. Preste atenção, irmãos, a coisa é muito mais séria do que se diz nas igrejas. Eu vivo dizendo para vocês aqui, a Bíblia trata de salvação, condenação, céu e inferno, vida e morte. Deus conserva, mesmo no tempo de hoje e sempre, um remanescente fiel. Segundo a eleição da graça, está escrito na Bíblia isso, desde lá de Israel até aqui. A questão é, como identificar esse remanescente? Pela vida de santidade, pela vida em comunidade dos santos, comunidade presencial, não é comunidade virtual, não. Pelo amor comunitário, eu não tenho como demonstrar o meu amor a Deus se não for através do meu amor ao próximo. Não há outra maneira. Nenhuma virtude pode se desenvolver ou edificar isoladamente. Eu não tenho como desenvolver amor se não tiver uma pessoa a quem eu dedique esse amor. Eu não tenho como desenvolver a paciência se não houver um chatonildo me apurrinhando a paciência o tempo todo. Isso vai fazer eu desenvolver minha paciência. Sozinho eu não tenho como desenvolver paciência. Como? Paciência com o quê? É o amor comunitário, irmãos. A Bíblia fala da salvação é individual, mas sempre esse individual está envolvido num contexto comunitário. Sempre. Nenhum sentimento pode se reproduzir ou crescer isoladamente. Se isso acontecer, a pessoa está precisando de um psiquiatra. O que vemos no texto lido, irmãos, então, exortação, encorajamento à comunhão. Unidade no corpo. Unidade nas virtudes. Unidade de sentimentos. Unidade porque estas virtudes e estas coisas vêm do mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Há somente um corpo, há somente um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A salvação é individual, mas o todos está sempre presente na Bíblia. É por isso, irmãos, que somos exortados a viver em união, porque a comunidade dos santos, chamada igreja, é evidência da graça salvadora de nossas vidas. No domingo passado a gente falou sobre isso. A mesma fé, ou o mesmo evangelho que nos converte, é o mesmo evangelho que nos conduz em santidade de vida. Tem duas pregações na Bíblia, não. É só uma. Eu fico ouvindo as pregações, porque eu ouço, às vezes eu vou passando e vou olhando, meu Deus do céu. Os irmãos da minha igreja, eu fico olhando lá, os irmãos da minha igreja, mesmo com toda a minha luta por ensinar aqui há 12 anos, estão vendo essa pregação e estão achando linda, falsa, 100%. Irmãos, como já temos ensinado tantas vezes, se a salvação, como uma obra completa, ela é de Deus, ela é graça de Deus, essa mesma graça nos infundirá, colocar dentro de nós responsabilidade, colocar dentro de nós esforço para que desenvolvamos essa salvação em comunidade, chamada igreja, chamada família de Deus. Lembra que Paulo diz, antes vocês não eram família, agora são. Agora vocês são família de Deus.
E se somos família, irmãos, temos que ter compromisso uns com os outros. Fiquei chocado com a palavra do irmão. Não tem amálgama, não tem liga. A nossa igreja é cada um para cá, cada um. Detalhe, igrejinha de 50 pessoas presentes, 40 no máximo. Imagine essa igreja com 3 mil, 2 mil. Não há possibilidade nenhuma de ter salvo ali dentro. Eu afirmo isso para vocês. Se ele for salvo, ele sai de lá. Não existe corpo. Se não existe corpo, não há cabeça nesse corpo. A cabeça é Cristo. Se ele está em Cristo, ele faz parte do corpo. Se ele está numa igreja chamada igreja que não tem corpo nenhum, então Cristo está fora daquilo ali. Um irmão de uma outra igreja uma vez veio aqui. Eu não sei quem é o camarada, nunca tinha visto mais gordo, veio aqui se aconselhar. E começou a contar a história da igreja dele. Mas esse rapaz contou tanta confusão envolvendo o pastor, os filhos do pastor, a esposa do pastor, os lideranças, os irmãos e todo mundo. Eu escutando, só vá contando. Aí quando foi depois disse, meu irmão, está escrito, Deus não é Deus de confusão. Você agora, tudo que você me contou foi confusão nessa sua igreja. Vamos chegar a um raciocínio lógico? Deus não está na sua igreja. Olha, irmãos, como nos versículos lidos, como remanescente fiel que é a igreja, os irmãos são chamados à santidade e esta só se desenvolve com a doutrina na comunhão dos santos. É na comunhão que desenvolvemos humildade, é na comunhão que aprendemos a desenvolver mansidão, é na comunhão que aprendemos a longanimidade, é na comunhão que nós exercitamos a paz, entendida essa paz como de Cristo. Foi Ele quem disse, deixe-vos a minha paz eu vos dou. Então é interessante que os irmãos, essa hora de quando encontra o outro, Pai do Senhor, irmão. Oh, meu Deus do céu, santa ignorância. Porque está na Bíblia que você deve cumprimentar os outros na paz do Senhor. Ele não está mandando eu dizer uma paz do Senhor, irmão. Ele está dizendo que essa paz que está em mim, se é que eu sou crente, eu devo cumprimentar os outros nessa paz. É bom dia mesmo se você dizer, bom dia, meu irmão. Eu estou fazendo isso na paz do Senhor. A Bíblia não está mandando eu dizer para o irmão, paz do Senhor, irmão. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Quer dizer que eu devo cumprimentar os irmãos com a paz de Cristo que está em mim. Não é dizendo para o irmão a paz do Senhor, não. Eu devo demonstrar essa paz em mim. Cumprimentar o irmão com essa paz que está em mim. É essa a ordem lá. Não é dizer para o irmão a paz do Senhor, não. Igual gritar aleluia, glória a Deus, não serve para nada. Se assim você não glorificar isso na sua vida, com a boca Jesus diz, esse povo me louva com os lábios, mas com o coração está distante de mim. Deus disse isso para Israel, Jesus repetiu para a igreja. Então, meus filhos, prestem atenção. Somente vivendo em comunhão, aprendemos a nos suportar uns aos outros, entendido esse suportar nos dois aspectos do verbo. Suportar, dar suporte e suportar, aguentar mesmo. Irmão, é chato? É, pois, pronto, ele é chato mesmo, eu vou ter que aguentá-lo assim e ajudá-lo na medida do possível. Todos nós somos avariados pelo pecado. Todos nós, em alguma medida, somos doidos. Uns mais, outros menos. Mas nenhum é perfeito. Nenhum entende as coisas como devia entender. Nenhum. É por isso que a gente tem que seguir em santidade de vida, pelo conhecimento da palavra de Deus. Aí a gente vai aprendendo a identificar essas coisas. Eu tenho que suportar meu irmão. Eu entendo que esse meu irmão não consegue ser diferente disso, na medida que eu esperaria que ele fosse. Esse meu irmão é chato mesmo. Pois é, eu vou ter que suportá-lo sendo chato. Suportá-lo porque ele é chato mesmo e suportá-lo na medida do possível. Lembra, meu irmão, olha, a Bíblia diz assim, a palavra diz assim. Os jovens, quando falam mal dos pais, eu digo, você sabe como seu pai foi criado? Não, eu digo, então, meu filho, pelo amor de Deus, você não sabe o que foi formado dentro da cabeça do seu pai? Então não critique, você não sabe nada na verdade. Esposa falando do marido ou vice-versa, você sabe como a sua mulher foi criada?
Você sabe como o seu marido foi criado. Entenda, suporte. É isso que o homem está dizendo aqui para a gente. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu aconselhei uma mulher que veio me dizer que queria separar do marido. Não é crente. Não é crente. Eu disse para ela, minha senhora, eu sei que a senhora não compreende direito o amor. Até porque quem não é crente não compreende. Não compreende. O amor que ela compreende é o amor pessoal, humano. Isso não é o amor de Deus. Digo, amar o seu marido não é opcional. Isso é uma ordem de Deus. E quem ama se sacrifica. Ela disse, olha, esse negócio de sacrificar, eu sabia que o senhor ia dizer isso. Então, para que perguntou? Esse negócio de me sacrificar, eu não concordo com a igreja que ensina alguém a sacrificar. Eu digo, é mesmo, né? Ele é católico. Jesus sacrificou. Não era mais conversa não. Então pronto, vá-se embora e deixe seu marido. Então não vem atrás de mim depois. Então, irmãos, preste atenção. Nós temos que conhecer. Nós precisamos conhecer. E para conhecer tem que estudar. Nós precisamos da graça de Deus. A graça que nos salvou. É a graça que deve continuar conosco no sentido de preservar na comunhão dos santos. Os eleitos de Deus, o remanescente fiel. Detalhe, Paulo ensina a gente a identificar isso dentro da igreja quando ele diz, com os impuros nem sente com ele a mesa. Aos Coríntios, aos Tessalonicenses ele diz, os que vivem vida irregular, apartai-vos deles. Na Bíblia é isso. Que Bíblia é essa, pastor? Diga a minha, que deve ser a sua também. É na comunhão, irmãos, pelo ensino da palavra, que nós somos capacitados através do esforço diligente em preservar na unidade pelo vínculo da paz, paz de Jesus Cristo. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais educados que sejamos, irmãos, por mais que nos esforcemos, jamais seremos capazes de produzir essa paz. Essa paz é de Cristo. Não é eu dizendo para o irmão, paz, senhor irmão. É não. Preciso saber se essa paz está em mim. É a paz de Cristo. É a paz de Cristo. Sabemos de nossas responsabilidades como santos em comunhão. Mas também sabemos que a comunhão só pode ser preservada se houver esse vínculo da paz. E esse vínculo da paz só existe nos salvos. E como é que o irmão da igreja não identifica esse vínculo aqui dentro? Eu disse para o irmão, você não está errado não, irmão. Não há esse vínculo mesmo não. Eu não vivo dizendo aqui que poucas pessoas aqui são salvas. Você sabe que eu digo isso. Eu não sou um idiota, eu não sou um tolo, eu não estou lendo a Bíblia, eu não sei o que é que a Bíblia diz. Eu não vejo comportamento. Olha, irmãos, eu conheço de púlpito nenhum pastor que ensine do jeito que eu ensino aqui, chamando a atenção. Olha, não tem 10% de crente aqui dentro. Na mídia eu conheço o Paul Walsh, que já até tiraram ele da mídia porque se cansaram de ouvir ele dizendo isso. Já até tiraram ele da mídia. Um tal de Paulo não sei o quê, que agora é Paulo o quê? Paulo Júnior, que vive dizendo isso também. Mas o resto, eu estou dizendo, está tudo bem, irmãos, está tudo bem. Está na Bíblia isso. Desde Israel, Deus dizendo, os profetas falsos ficam pregando paz, paz, onde não há paz, coisa nenhuma. Está lá em Israel isso, não é novidade nenhuma não. Isaías, Deus dizendo, povo rebelde, infiéis, que dizem aos seus profetas, dizei-nos ilusões, dizei-nos coisas aprazíveis, não nos falem do santo de Israel. Nós não queremos saber disso, não, a gente quer saber de coisa bonita, palavras boas. Está lá em Israel isso, irmãos. Não é novidade nenhuma não. Não é novidade nenhuma não. Os pastores de Israel eram quase todos falsos. Eu já disse para vocês um número que eu só falto
me borrar de medo quando eu vejo na Bíblia inteira. Em 1000 anos de história, desde Moisés, quando entregou o bastão, entregou não, Deus o levou e Josué assumiu. Desde ali, 1000 anos de história, 1000 anos de história, até o último profeta. Malaquias, tem 1000 anos de história ali. Ou, se você quiser começar de quem é profeta mesmo, de ofício, Samuel. Desde Samuel até João Batista, o último profeta de ofício, Jesus disse, é o último profeta. Tem 1000 anos também. Porque o período do juiz, entre Josué e Samuel, tem 400 anos também, aproximadamente. Muito bem, então, em 1000 anos, irmãos, prestem atenção a isso. Em 1000 anos de história, a Bíblia não cita o nome de nem 30 profetas verdadeiros. Todo o resto era falso. Por que as pessoas imaginam que os pastores de hoje são tudo verdadeiro? Porque são os tolos, que não são crentes, que não entendem a Bíblia. Se o pastor está dizendo coisa agradável a mim, então é desse que eu gosto. Um pastor que só fala coisas ofensivas a gente, que nem o pastor Juarez, esse eu não quero nem saber. É muito radical. É isso que dizem de mim. Inclusive os pastores, meus colegas da igreja presbiteriana. Eu sou muito radical. Eu não, meu amigo. Radical é a palavra. Não sou eu coisa nenhuma. Eu não estou dizendo a palavra minha aqui. Pregações falsas. Quase todas as pregações que eu escuto na televisão, nas igrejas, quando eu vou em alguma igreja presbiteriana, a pregação é falsa. Quando o cara diz, meu Deus, isso é falso. Ele está dizendo palavras agradáveis. Como Paulo diz aos Gálatas e aos Tessalonicenses, se eu quiser agradar homens, não serei servo de Deus. Quero saber de agradar ninguém? Eu quero ensinar. Quem for remanescente fiel, vai querer aprender. Quem não for, não vai aprender de jeito nenhum. Aí, quer que o pastor orienta, meu irmão? Caia diante do Senhor. Isso sim você deve jejuar e ficar lá de cara no chão uma noite inteira, um dia inteiro orando, pedindo a graça de Deus. Não é jejuar para eu passar num concurso. Pense no presepado. Jejuar para Deus me dar uma casa. Pense no tipo de crente peba que não conhece nada de Deus nem da Bíblia. Mas jejuar para Deus lhe dar santidade, Deus lhe dar salvação que você não tem. Pensa que tem, mas não tem. Tanto que não consegue entender a Bíblia. Uma criancinha, irmãos, que nasceu, ele não sabe que nasceu. Ele não sabe que está vivo. Mas ele sabe quem é a mãe. Ele conhece a voz do pai. Por quê? Deus lhe deu esse entendimento. Ele nem sabe que existe essa palavra entendimento. Pois ele já tem. Pois assim é o nascido no Espírito. Está na Bíblia é isso. O menino nasceu, ele não sabe nem o que é chupar, ele não sabe o que é peito, ele não sabe o que é leite. Mas ele sabe chupar o peito. Quem ensinou isso para ele? Deus. Pois assim é a salvação. Quem foi salvo vai buscar o leite espiritual. Paulo diz isso, Pedro diz isso. E como é que eu faço isso? Na comunhão dos santos. Eu não tenho como fazer isso sozinho. Eu até tenho como ler minha Bíblia em casa, estudar em casa, mas o estudo comunitário é isso que é a igreja. Para quê? Para uma vez estudando a Bíblia e entendendo como é que eu devo viver agora como cristão. Cristão quer dizer Cristo em mim. Aí eu vou viver minha vida, na minha repartição, no meu emprego, no meu namoro. Eu já disse para vocês, eu fui conselheiro dos jovens durante muitos anos. Eu ouvi um jovem, durante esses anos todos de igreja. Eu fui conselheiro, mas mesmo na igreja, eu só ouvi um jovem, uma vez na sua oração pública, ele dizer, Senhor, abençoa o nosso namoro, nos ajuda, Senhor, a ter um namoro puro. Eu só ouvi um jovem, vou fazer 64, dia 15 de outubro, repito, preparem os presentes. Pois é, então, irmãos, eu só ouvi um jovem orar assim, 64 anos. Como eu disse para vocês, aquele ensinamentozinho tão simples que eu dei ainda agora, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe quantas vezes eu ouvi um pastor dizer isso? Nunca, nenhuma vez. 64 anos de igreja presbiteriana, nunca. Eu vi um pastor ensinar uma coisa tão simples assim. O Pai Nosso,
Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. 100% da igreja ora isso, pensando que esse mal é eu não ser assaltado, é eu não ser atropelado por um ônibus, é um bandido não me matar, é uma bala perdida. Não é, o homem está falando lá de tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas, conjunção coordenativa, adversativa, o que ele passa a dizer depois é o contrário do que foi dito antes. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra da tentação ou do tentador. É isso que essa palavra mal quer dizer ali. Não tem nada a ver com eu ser atropelado, pega uma facada ou o que seja, nada a ver. Vocês sabem quem é que sabe disso dentro da igreja chamada evangélica? Ninguém. Quando ele ora, livra-nos do mal, ele está se referindo a coisas materiais ou coisas que têm a ver com... Não é disso que a oração está falando. A oração está falando de tentação, do tentador, do pecado. Livra-me disso, meu Senhor. É disso que a Bíblia trata. Salvação, condenação. Santificação, perversão. É disso que a Bíblia trata. Então, meus filhos, olhem. A verdadeira igreja é a comunidade do remanescente fiel. É a comunidade daqueles que têm o coração cheio de gratidão pela salvação recebida pela graça. E por isso, lutam para viver em comunhão crescente na santidade, pelo conhecimento da palavra, pela edificação mútua, pelas orações comunitárias, se for o caso, desenvolvendo as virtudes daquele que o salvou. Ora, ele me salvou. Ele não disse que nós fomos adotados? Está na Bíblia isso? Eu agora, Jesus nos chama de irmão. Quem são meus irmãos? Esses aqui que fazem a vontade do meu Pai. Vai lá, Maria Madalena. Diz lá para os meus irmãos que eu estou indo para Galileia. Logo me encontro com eles. Quem eram os irmãos dele que ele disse? Os discípulos. Não eram os filhos de Maria, não. Eram os discípulos. E ele disse isso. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui que fazem a vontade do meu Pai. Então eu não fui chamado, eu não fui justificado em Cristo na cruz, eu não fui adotado em Cristo, Ele mesmo não botou em mim o Espírito Santo, o Espírito vos conduzirá a toda a verdade. Eu vou vos mandar outro Espírito, outro Consolador, e Ele vos conduz. Eu não sei disso, esse negócio está acontecendo comigo? Não, então eu estou enganado dentro da igreja. Simples e terrível assim. E pela graça de Deus, Ele muda essa conversa, Ele muda essa história. O remanescente fiel é capaz de preservar na paz, porque sabe que seu esforço pessoal na comunhão dos irmãos é fruto da salvação e que depende unicamente do poder de Deus em suas vidas. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Vocês até podem fazer, mas é no meu poder. Senão, nada feito. Senão, teremos uma reunião, domingo a domingo, sem amálgama, sem liga. Quanto maior a igreja, menos liga tem nesse negócio. Um pastor não pode pastorear 200, 300, 400, 500, não sei quantas mil ovelhas. Isso é loucura. Isso é loucura. Nem Jesus fez isso, pastoreou 12. As igrejas daquele tempo dos apóstolos, os irmãos pensam que a igreja era não, irmão, aquela igreja de 6 pessoas, 12 pessoas, 15 pessoas. Todas aquelas igrejas, com exceção de Corinto, que era um pouco maior, de Éfeso, que era um pouco maior, de Roma, que era um pouco maior. As outras eram todas igrejas de 10, 12 pessoas. Toda vez que a Bíblia fala em crescimento de igreja, está falando lá em crescimento no conhecimento de Deus. A única vez que ela fala em crescimento numérico é ali em Atos. Quando Pedro pregou, 3.000 se converteram. Depois 5.000. Aí dizia a igreja aumentava em número, mas ele não está interessado em número de pessoas. O contexto ali é que o evangelho estava se propagando cada vez mais, por causa dessas muitas pessoas que saíram dali. Eles estavam em Atos ali em Jerusalém, 12 nações. Então cada um saiu para as suas nações contando aquela história que eles viram. Quando a igreja, quando fala em crescimento numérico lá em Atos, ele não está interessado no número de pessoas, ele está interessado em como o evangelho se expandia. Só isso. Essa é a única vez que fala em crescimento numérico.
Todas as outras vezes, e são muitas, que é falado nas cartas apostólicas e no próprio livro de Atos, está falando em crescimento no conhecimento de Deus. Então, os verdadeiros fiéis, o remanescente fiel, ele luta por essa comunhão, sempre em santificação pelo conhecimento doutrinário, porque neles passou a habitar exatamente aquele que inspirou a palavra, exatamente aquele que abriu seus olhos para que ele enxergue a mensagem dessa palavra, exatamente aquele que continuará iluminando o seu entendimento para ele crescer no conhecimento da palavra. É o mesmo Espírito. Esta é a vocação para a qual fostes chamados. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Santidade. Comunhão em santidade. Essa é a vocação. Enquanto damos a notícia da salvação. Quem é aquele que me salvou? Como foi que ele me salvou? Arrependa-se. Eu tenho dito a vocês aqui, a única pregação na Bíblia para quem não é convertido é arrependa-se. Jesus é o Salvador, arrependa-se. Essa é a única pregação para quem não é convertido. As cartas apostólicas foram escritas para igrejas, pessoas já supostamente convertidas. A carta não tem nenhuma intenção, nem um tiquinho assim, desse tantinho de converter ninguém. Elas são cartas doutrinárias, cartas discipuladoras, cartas disciplinadoras. A pregação está em Atos, vamos ver qual é a pregação. Todos os casos que está falando lá que eles pregavam era arrependimento para a salvação em Cristo Jesus. O próprio Jesus, quando pregou, pregando arrependimento para que sejam perdoados os vossos pecados. Não há outra pregação para quem não é crente. Na Bíblia não há. Aí a igreja inventou um bando de pregações maravilhosas, missões para dizer ao povo que Jesus te ama. Ele ama Satanás também. Ele ama todos aqueles que ele lançará no inferno no último dia. Ele ama todos. Agora, o amor para a salvação é só para os eleitos. É só para a comunidade do remanescente fiel. Esta é a vocação para a qual fomos chamados, irmãos. Podemos observar que as virtudes elencadas aqui pelo apóstolo, que nós pregamos aqui há 3 meses atrás, sei lá quanto, humildade, mansidão, longanimidade, paz, todas elas vêm de Deus. Você é incapaz de produzir isso. O tal livre-arbítrio. Eu quero é ver eu por livre-arbítrio ser manso. Eu quero é ver eu por livre-arbítrio ser longânimo. Eu quero é ver eu por livre-arbítrio ser humilde. Quem é humilde? A gente inclusive confunde humildade com pobreza. Não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver porque o humilde, naturalmente, o pobre, se ele não for humilde, ele é além de pobre, burro, ainda por cima. Quer que um pobre é orgulhoso de quê? Meu Deus do céu. Mas tem muito pobre orgulhoso. Então a gente associa, esse fulano, fulano de tal é humilde, só porque ele mora numa favela. Quem disse que ele é humilde? Humildade, no contexto da palavra, no que diz respeito à Bíblia, é exatamente a compreensão de que eu sou um desgraçado e preciso da graça de Deus. É o entendimento de que eu sou um miserável e preciso da misericórdia de Deus. É o publicano lá no templo. O fariseu cheio de justiça própria, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo do endo do cominho, eu sou o bam, eu mesmo providencio a minha salvação, eu mesmo providencio a minha santificação. E o pobre do publicano lá, Senhor, sê propício a mim. Esse ser propício é, o Senhor mesmo se apazigue comigo, o Senhor mesmo me salve, o Senhor mesmo me leve. É isso que quer dizer, ser propício a mim. Jesus disse, este saiu justificado. É isso que é humildade. Então essas virtudes aqui, todas elas vêm de Deus. Por isso, para que sejamos humildes, mansos, longânimos e pacíficos, é imprescindível que tenhamos uma correta visão da majestade de Deus, que não passa nem perto do Deus das igrejas. Um Deus que nós manipulamos com nossas orações. Um Deus que nós dizemos a Ele qual é a nossa necessidade e Ele tem que atender. Isso não é o Deus da Bíblia. Mas Deus tem que fazer a minha vontade. Sou eu que tenho que fazer a vontade dele. Pois é, isso está invertido nas igrejas. Quase todas. Deus tem que fazer a nossa vontade.
É para isso que criaram as tais reuniões de oração. As tais reuniões de oração são tentativas de manipular Deus. Deus vai ter que fazer o que nós estamos pedindo aqui, nós estamos precisando. Não, e não veem sequer que as orações da Bíblia, todas elas, as orações de Daniel, de não sei quem, elas estão num contexto em que o povo estava mais quebrado do que arroz de terceira pelo próprio Deus, por causa do seu pecado. Daniel diz, Senhor, a ti pertence a justiça. A nós o corá, o ficar vermelho de vergonha. Nossos pais não cumpriram a tua lei. É esse o contexto, que é o contexto da igreja hoje. Quem é que ora assim? Eu quero só que Deus me abençoe. Com a vida toda desmantelada, mas eu quero que Deus me abençoe. E quero continuar com a vida do mesmo jeito. Mas quero que Ele me abençoe. Não ensino meus filhos, mas quero que meus filhos sejam obedientes. Não, Senhor, dá obediência aos meus filhos. Mas como cavalo? Se Deus falasse lá do céu, Ele ia dizer, como animal? Se tu não está ensinando teu filho. Nós vimos aqui mesmo que os pais têm que ensinar os filhos, para que os filhos ensinem os seus filhos, e aqueles que ainda hão de nascer, para que eles não esqueçam, para que eles saibam as maravilhas que Deus fez. Aí o cara vem, aí a mãe vem para a reunião de oração, vai lá para o gabinete e pedir, pastor, eu vim aqui pedir para o senhor orar pelos meus filhos. É mesmo, irmã, eu vou orar por você, que não ensinou o seu filho. Então, irmãos, isso é tudo graça de Deus na nossa vida, um Deus soberano e não um Deus que nós manipulamos. Uma pessoa estava me dizendo que eu não posso viver sem Deus. Se eu não acreditasse nesse Deus, que a igreja me ensinou, tudo, eu criaria um Deus para mim. Me deu vontade de dizer, você já criou. Esse Deus que você mantém aí não é o Deus da Bíblia coisa nenhuma. É um Deus que você formatou para você. Não é o Deus da Bíblia. Eu não conheço. Então, irmãos, se não houver essa visão da majestade de Deus, do domínio total de Deus, a quem pertence toda a virtude, toda a boa dádiva, está escrito lá em Tiago, capítulo 1. Vamos ler aqui, rapidinho. Tiago, capítulo 1, 17 e 18, 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, e não o seu, que está aí pedindo, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Não existe qualquer possibilidade de salvação, santificação, comunhão, paz, longanimidade, benignidade fora do conhecimento da palavra. Não existe. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para quê? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O homem estava falando aqui para a igreja iniciante. Pois é, irmãos. Isso está escrito aqui. Eu quando leio entendo isso? Não. E quase 100% dos irmãos, ele lê isso aqui, mas não entendem. Não conseguem alcançar. É preciso um pastor para ensinar. Foi Deus quem determinou, foi Deus quem deu dom de pastores mestres. Para quê? Está escrito em Efésios. Para que ensinem, para que cresçam no conhecimento, até chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Para não se deixar levar por todo o vento de doutrina feito crianças. Irmão, isso está escrito na Bíblia. Quem não tem essa visão, desenvolve um conceito errado de si mesmo, por consequência do conceito errado sobre Deus, pensa que é alguma coisa, que Deus tem que abençoá-lo por isso, imagina-se superior aos outros, irmão da igreja, critica todo mundo, condena todo mundo. Por isso não consegue ser humilde, não consegue ser manso, não consegue ser longânime, não consegue ser pacífico, exatamente porque não tem a paz de Cristo e prefere uma igreja empresa na qual se compram bênçãos ou supostas bênçãos individuais, ou então igrejas virtuais nas quais ele não precisa se relacionar com ninguém. Está só vendo na Bíblia lá. Pregação de fulano de tal no YouTube, pregação de sei de quem no YouTube, pregação de ai, pastor, está uma bênção. Ele te conhece? Não. Tu conhece ele? Não também, só conheço a televisão.
E penso que sou crente, e penso que sou ovelha e estou sendo conduzido por esse pastor que nem sabe que eu existo. Uma vez eu discuti com pastores presbiterianos, desses pastores virtuais, e eu disse isso para ele: irmão, eu não sou pastor virtual como vocês. Eu pastoreio ovelhas. Aí ele se queimou na hora. Nós somos colegas. Eu digo, eu não sou seu colega. Eu não abri mais nem para um trem, como diz aqui na Paraíba. Eu não sou seu colega, coisa nenhuma. Irmãos, não há nada mais radical nesse mundo do que a Bíblia, do que o Senhor Jesus. Ou é salvação ou condenação. Ou é vida ou é morte. Ou é céu ou é inferno. Não há mais ou menos. Não há, não. A gente está na igreja assim, a gente vai para o céu assim mesmo. Vai não, vai não. Sem santidade ninguém verá a Deus. Está escrito em Hebreus. Então, olhem só o que é que nós fazemos aqui. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quem não tem essa visão, irmãos, ou cai numa igreja empresa, ou cai numa igreja virtual. Sou crente sozinho, pela televisão. Famosa Santa Missa no seu lar. Isso começou há 40 anos atrás, sei lá quanto, da Igreja Católica. Somente na igreja, que é a comunidade, que é a comunhão do remanescente fiel, ainda que esteja cheia de infiéis, mas os infiéis de Deus estão ali, o remanescente está ali. Nós conseguimos nos edificar mutuamente. Na doutrina dos apóstolos não tem outro jeito. Nas orações e na comunhão não tem outro jeito. Atos 2:42 está escrito isso. Versículos 4 a 6 aqui também está dizendo isso. Rogo-vos, pois, eu, irmãos, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Que vocação é essa, irmãos? Chegar lá na glória. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, no momento em que nós somos a comunidade da fé, a comunidade dos fiéis, dos salvos, é através de nós que Deus vai fazer que essa salvação chegue aos outros fiéis espalhados nesse mundo de meu Deus. Nós somos agentes de Deus. Paulo dá o nome de dispenseiros, outro lugar há o nome de embaixadores. Pois é, estrangeiros nesse mundo. Pois é. Deus não manda anjo para converter ninguém, não. Quem é que ele manda? Crente, para dizer arrependa-se. Arrependa-se. Jesus me salvou. Ele pode salvar você também. Não vai dizer ele vai salvar você, está mentindo. Ele está prometendo que Jesus não mandou. Ele pode salvar você. Arrependa-se. Clame. Peça. Todo mundo já está as orações. Não, mas Deus disse, batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dá-se-vos-á. Para quem era que Jesus estava dizendo isso? Para os seus discípulos, colega. Não era para os fariseus, não. Não era para os romanos, não. Não era para o mundo todo, não. Era para os seus discípulos. Aí o cara não é crente, tem uma vida perversa, não quer mudar de jeito nenhum. Aí vem com a reunião de oração achando que Deus vai atender a oração dele. E o pior que eu digo, porque Deus, ele atende. Para quê? Para a condenação desse desgraçado. Está escrito, Deus mesmo manda a operação da mentira para aqueles que não deram crédito à verdade. E ele usa, está escrito na Bíblia também, a eficácia de Satanás para isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 10, 11, está lá escrito isso. Então, meus filhos, somente na igreja é que nós conseguimos essas coisas. Igreja que? Igreja estudo, comunhão dos santos. Assim como é verdade que Deus nos santifica individualmente, nos salva individualmente, também é verdade que Ele o faz através dos nossos relacionamentos.
Não há como eu desenvolver amor sem ter uma pessoa a quem eu direcione esse amor. Não há como eu desenvolver longanimidade se não houver uma pessoa que precise dessa minha longanimidade. Não há como eu desenvolver paz se eu não tenho ninguém para demonstrar essa paz. Desde a antiguidade, eu já disse, o que está no Novo Testamento está no Velho também. O Senhor disse isso através de Salomão. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Olhem só, irmãos, o versículozinho lá de Provérbios. Comunidade, relacionamento, crescimento na graça, crescimento no conhecimento, na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão. Pois é, Salomão já sabia disso. Como o ferro com o ferro se afia, vocês sabem lá do açougueiro afiando a faca lá naquele ferro. Pois é, assim mesmo o amigo afia o seu amigo. Presta atenção, meus queridos, vamos terminar. Nenhum pecador é naturalmente humilde, isso é impossível. Nenhum pecador é naturalmente manso, isso é impossível. Nenhum pecador é naturalmente longânimo ou pacífico, isso é impossível. Só um tolo é capaz de imaginar que tem justiça própria, o tal livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio enquanto racional, eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas não consigo fazer isso. Se eu conseguisse, não precisava Jesus ter morrido na cruz. Eu me santificava sozinho, eu me salvava sozinho. Isso é tolice. Isso é tolice. Ninguém tem justiça própria, até o Jó, que Deus disse no início, homem íntegro, que se afasta do mal. Pois é, quando quis dizer que eu tenho justiça própria, diz, quem é esse leso que está falando o que não sabe? Foi assim que Deus começou a se dirigir a ele. Quem é esse tolo, insensato, que está falando o que ele não sabe? Só um tolo, irmãos. É por isso que nós precisamos da igreja. Alguém vê, não, fulano, eu estou em casa, e você não é crente. Não, eu sou sozinho lá em casa, eu estudo minha Bíblia e oro, você não é crente. Os crentes estão na igreja, ainda que cheio de quem não é crente. Precisamos da igreja, que é a comunhão do remanescente fiel, para que possamos ser treinados a desenvolver as virtudes de Deus que nos foram dadas pela sua graça, sabendo que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Levantai os ombros descaídos, verificai os que estão com os joelhos trôpegos, vocês que são fortes na fé, suportem os fracos na fé. Tudo isso é mandamento bíblico. E onde é que eu faço isso? Na igreja. Afinal, somos um só corpo, há um só Deus e Pai de todos, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há somente um corpo. Corpo santificado para a mesma esperança da glória de Cristo no último dia. As cartas de Efésios e Colossenses são irmãs gêmeas. Efésios trata da igreja como corpo, Colossenses trata de Jesus como cabeça desse corpo. É disso que essas duas cartas tratam. Quem não sabia, saiba. Leia as duas juntas. Colossenses está falando de Jesus como corpo, aquele que criou todas as coisas, por ele se fez tudo é por meio dele. O vínculo da paz, tudo é por meio dele. E Efésios fala da igreja como o corpo dessa cabeça, que é tratada em Colossenses. Então, meus filhos, a vocação para que fomos chamados, como ele diz aqui, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A vocação a que fomos chamados exige uma convivência comunitária em amor. Para quê? Para que nos edifiquemos mutuamente pelo estudo e pelo ensino da palavra. Até quando? Até que cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Jesus, nosso Senhor. E enquanto isso, Deus acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos, como aconteceu lá na igreja primitiva, Atos 2:47. Quem acrescenta é Deus, não sou eu, pastor, não. O pastor que, pela sua artimanha, pela sua capacidade administrativa, pela sua capacidade de oratória, faz encher a igreja, ele está fazendo encher de gente que vai para o inferno atrás dele. Não é a palavra de Jesus.
Deus acrescenta à sua igreja os salvos através da sua igreja. Pastor é para ensinar essa igreja. É essa igreja que vai testemunhar no seu ambiente de trabalho, no seu lugar de trabalho, no seu namoro, no jogo de futebol, onde for, no mercado, na fila de banco. É isso que é igreja. Se reúne para aprender, ensinado por um pastor, para que viva essa vida de santidade no seu dia a dia, fiscalizados, digamos assim. Esse fiscalizado não é esse o termo, mas acompanhados, encorajados por esse pastor. É isso que Paulo está fazendo aqui, com esses irmãos efésios. Esse é o alvo final da igreja, irmãos. Como comunidade do remanescente fiel. Já falei essa frase para vocês aqui outras vezes. A igreja não tem uma missão. A igreja é a missão. A missão é de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não tem uma missão, ela é a missão. O remanescente fiel. Que Deus nos conceda graça para entender a sua palavra. E nos conceda mais graça e obediência para pôr essa palavra em prática. Enquanto em nós, como ele disse aqui, sobre nós, por meio de nós, ele vai acrescentando a cada dia os que serão salvos para louvor da sua glória. Amém.